Boa noite, vereadores, servidores da casa, público que nos acompanha. Presente aqui nessa sessão da Câmara e também quem acompanha através das redes sociais. Quero agradecer ao secretário que esteve aqui na tribuna. Obrigado por atender o pedido, ter vindo aqui, explanado, ter conversado, ter esclarecido algumas coisas. Eu gostaria, primeiramente, me posicionar. Fui eu que fiz o pedido para o senhor vir aqui, porque o responsável pela pasta é o secretário. É o senhor que está no primeiro lugar, né? Claro que sem as professoras, as diretoras, as auxiliares, o seu trabalho sozinho não é nada. Então, primeiro eu quero colocar aqui, aproveitando que o vereador Marcos Botti falou aqui, da questão de expulsão, que foi usado, inclusive foi uma palavra usada por mim na rede social, pela mãe da criança que mandou. Quero me retratar da questão que não foi expulsão, e sim suspensão. Então, estou aqui retratando que foi uma suspensão. Que fique claro também que esta criança que foi suspensa, e que eu conheço a Escola Gabriel Bogoni, que tem a direção e as professoras que fazem um ótimo trabalho. Reconheço o trabalho de todas as servidoras que trabalham na área da educação no nosso município, que também estão lá sobrecarregadas com a falta de pessoas, de servidores para trabalhar, se desdobrando, fazendo seu serviço dobrado, atendendo as nossas crianças. Mas queria relatar que a criança ainda está fora da escola. Inclusive, fui chamada no conselho tutelar e a mãe foi chamada para relatar, para conversar, para achar uma vaga para essa criança. O que aconteceu lá, com certeza a gente, primeiro de tudo, se solidariza com as servidoras, com toda certeza. Mas quem vai dar todo o trâmite, como você mesmo falou, que tem todo um trâmite, isso vai ser apurado. Sobre a outra criança, que na verdade era o assunto para ser tratado aqui, também vai ser acompanhado pelo Ministério Público, vão acompanhar o processo administrativo. Primeiro, tem as câmeras no refeitório. Eu acho assim, secretário, que elas foram afastadas. O senhor veio aqui nessa tribuna, em nenhum momento o senhor defendeu as servidoras. Elas foram afastadas, e se tem as câmeras, e se não aconteceu nada, por que já não encerra o processo administrativo? Fica essa pergunta. Outra questão também é que essas mesmas servidoras que o senhor falou aqui, o senhor falou que veio da ouvidoria na sexta-feira. Na sexta-feira de manhã elas foram chamadas, uma já foi exonerada e duas já foram para o processo administrativo. Bom, não cabe a mim, nem o senhor, agora é o processo que vai correr e que seja colocado e que seja resolvido da melhor forma possível. O que eu quero dizer aqui também, e deixar bem claro, essa questão de falta de vagas na área da educação. Nós tivemos aqui em novembro um projeto que passou por essa casa, tratando de chamar servidores efetivos para a área da educação e para a área da saúde. Só na área da educação, secretário, eram 65. Tanto para a educação infantil, auxiliares, professores, efetivos, tá? 65. O senhor mesmo relatou aqui que faltam 94. Então, se tivesse aprovado em novembro essas 65 vagas para chamar agora em janeiro, que as pessoas que passaram no concurso estão esperando, nós teríamos já um problema resolvido. Primeiro de tudo, que nós precisamos criar como passou aqui a questão do planejamento da educação, que foi feito pedido de informação, nós precisamos pensar no futuro. O senhor veio aqui e falou de futuro, sim, e nós precisamos ter ações que realmente vai estruturar tudo. O que acontece? O senhor falou que não tem concurso público. Tem um concurso público vigente, é só chamar. Talvez se a gente chamar os profissionais da educação pelo concurso público,
a gente diminui um pouco dessa chamada de ECT e a gente consegue resolver esse problema. Mas foi reprovado, quando passou aqui nessa casa, foi reprovado, então não foi chamado. Inclusive, o senhor estava presente no dia que foi reprovado aqui, foi apoiado até pelo sindicato para não chamar, esperando que a nova gestão assumisse para poder chamar as vagas. Então, dá tempo, tem o concurso vigente, então dá para chamar, para completar esse quadro de funcionários. Eu gostaria de falar agora, o senhor falou também da reforma administrativa, precisa ficar uma coisa bem clara, que a reforma administrativa que está passando por essa casa nesse momento não é a reforma de criação de novas vagas. Que fique claro, a reforma administrativa que está passando por essa casa, nesse momento, é a reforma administrativa de funções gratificadas, de FGs, 34 FGs. Então, que fique claro que não é a criação de novas vagas para suprir a demanda de educação que nós temos, que não é de hoje. Certo? Então, são FGs, funções gratificadas. O que é isso? É um valor a mais no salário das pessoas que estão lá no seu cargo, no valor de R$ 1.200.000 por ano. Certo? Falamos também da questão de valorização, concordo plenamente. Hoje o Estado dá muito mais suporte para os professores do que o município. Nós precisamos rever isso. E algumas ações que a gente precisa tomar. Nós estamos aqui como legisladores, de portas abertas para qualquer projeto que vocês mandar, para suprir essas demandas de vagas. Até acho que essa reforma administrativa deveria vir depois da chamada do concurso público, que é muito mais importante, nesse momento, para a educação, para as servidoras, para os professores, para estruturar, para depois chamar a função gratificada. E, claro, se for criado vagas que vão suprir as necessidades, secretário, você pode ter certeza que aqui nós não trabalhamos, muitos vêm aqui e falam que é só politicagem. Não, aqui a gente trabalha sério. Nós temos vários projetos aqui dentro dessa casa, colocados por todos os vereadores aqui. E projetos de vereadores, de bancadas contrárias, que nós votamos favoráveis. Por quê? Porque é para atender a população. Esse é o nosso trabalho. Não tem essa discussão, esse embate. Então, se tiver projeto, vamos fazer, mas vamos fazer as coisas, uma coisa de cada vez e adequadamente. Quero falar de outro assunto aqui. Gostaria, Jason, eu quero falar um assunto da agricultura, a família Fantin está aí. O vereador Zago veio aqui e falou. Por favor, pode colocar o vídeo, ela me autorizou. Gostaria que você colocasse, Jason, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Está aqui a terraplanagem da granja de suínos, do crechário pela Master. Então, a terraplanagem está pela metade. Falta toda a parte de cascalhamento. Falta acabamento naquele barranco ali. Falta muita coisa. E as 100 horas máquinas não deu. E agora? Aqui mais ou menos é o carregador. E aqui é o pátio, onde os caminhões têm que vir para descarregar a ração. Então falta toda essa parte de estrada, abertura de estrada nova e cascalhamento. Tem toda a fossa para fazer. Lá no fundo tem que terminar o aterro. Lá no fim da granja ainda tem que terminar o aterro. E simplesmente acabou as horas máquinas. Mandaram parar e ir embora. O esteiro da prefeitura veio trabalhar. Aí eu ganhei 100 horas máquinas. A empresa Ecoforte fez apenas 72 horas máquina. Porque o restante foi o trator de esteira da prefeitura. Sendo que a licitação era de 100 horas máquinas. Então, cadê as minhas outras horas da licitação? Bom, o vereador esteve aqui, falou, né? O que acontece? Lá no incentivo econômico, essa família que vai construir uma granja de suínos para 5.000 suínos, que vai render para o nosso município, produtores rurais que trabalham todos os dias, fizeram um empréstimo para poder fazer esse investimento.
Eles ganharam 100 horas máquinas, inclusive as horas máquinas passam por nós aqui e a gente aprova porque é incentivo econômico. Só que quando chegou lá, foi feito só 72 horas. Está faltando o resto das horas máquina. E aí, sabe o que acontece agora? Agora, eles vão ter que entrar de novo, pedir um aditivo, esperar o conselho de novo, aprovar, para aí eles poderem terminar. Enquanto isso, o juro do banco está correndo, a demora pode demorar 1 mês, 2 meses, para quem já estava projetando tudo isso para ser terminado logo, não foi. A minha pergunta aqui, que eu quero deixar aqui, espero que a gente obtenha a resposta da Prefeitura Municipal, é que dia 26 de junho, vereador, passou sim, foi aprovada uma licitação na Prefeitura de quase 3 milhões de reais para horas máquinas, que são essas horas. Quase 3 milhões de reais. Foi comprado caminhão, foi comprado equipamento. E aí agora, vereador, sim, estão falando sobre um projeto que está tramitando nessa casa, que trata do quê? Que a partir desse projeto, o agricultor ele vai pagar 40% das horas máquinas e a prefeitura 60%. Então, por isso nós seguramos o projeto para avaliar. Porque hoje, aqui nós vamos continuar tendo incentivo econômico, sim. Mas aquele pequeno produtor que tem as suas horas gratuitas, 10, 20 horas, não terá mais, ele vai ter que pagar os 40%. Então é isso que nós pedimos para avaliar. Por isso nós seguramos o projeto, não porque nós estamos contra os produtores, muito pelo contrário. Quando a gente recebe um vídeo desse, a gente traz aqui para mostrar para a população e pedir explicações do Executivo. Se foram aprovados quase 3 milhões de reais em licitação para fazer o trabalho para o produtor, por que deixar o trabalho pela metade? Por que o produtor tem que ir lá de novo voltar para o final da fila? Por que não resolver? Videira depende dos produtores rurais, da nossa agricultura. É a força da nossa cidade, é a economia da nossa cidade. Sem os agricultores, sem a nossa agricultura, a BRF, que é a maior empresa que nos gera renda, que nos gera imposto aqui na cidade, não é nada. Então, peço que vocês dêem uma posição, porque não é só essa família. Já veio, depois disso, já outra família falando a mesma coisa. Cumpram essas horas máquinas do incentivo econômico. Cumpram essas horas máquinas para atender o produtor rural. Esse é o meu questionamento. É isso que a gente precisa. Que faça o trabalho. Então, por favor, se não está funcionando desse jeito, vamos buscar uma outra forma para tentar resolver. E por isso nós seguramos o projeto. Mas se é projeto que vai beneficiar a população, é claro que se a gente precisar fazer uma emenda, alguma coisa assim, a gente vai fazer, mas a gente quer aprovar. Mas não digam que é por isso que está parado a máquina lá, porque não é. É outra coisa, não mistura uma coisa com a outra. O projeto não tem nada a ver com incentivo econômico. Esse projeto que está tramitando aqui é da agricultura, não é do incentivo econômico. Então, tem coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui. E, para terminar a minha fala, quero dizer para você, para o senhor secretário da Educação, que nós estamos abertos, secretário. Inclusive, eu fui procurada por outros vereadores dos municípios da MARP. Vai passar aqui, espero que todos os vereadores votem favorável, uma moção que nós estamos fazendo para mandar para a Assembleia Legislativa que mude as diretrizes da educação especial dos municípios da MARP. Se nós queremos melhorar tudo isso, estruturar, tirar, desafogar os nossos servidores para atender, a demanda está crescendo a cada dia de diagnósticos, lá no Tiago Scopel, as crianças na escola, a gente precisa dar o amparo, ter inclusão delas na escola, mas se nós não estruturarmos e mudarmos algumas coisas, nós não vamos conseguir. Inclusive, estou encaminhando também políticas públicas municipal para que a gente possa discutir sobre essa questão da educação especial. Tanto suporte para os professores, para a escola e, principalmente, para os pais. Eu acho que falta ainda essa troca de ideias com os pais, porque a auxiliar recebe o aluno, muitas vezes ela não sabe como é exatamente esse aluno em casa. Então, elas têm que saber como é que vão lidar com algumas situações com aquela criança, para que não aconteça
esses fatos que a gente acompanhou, que não prejudiquem as servidoras e nem o aluno. Obrigada, boa noite, presidente.